Olá! A Bíblia nos diz lá em 2 Crônicas sobre a construção do templo. Depois de grande esforço do povo de Israel na edificação do templo em Jerusalém, o Senhor ele aparece ao rei e lhe deu as seguintes condições para que a sua presença permanecesse ali naquele lugar. Mais do que construir um templo físico, o povo que se chama pelo nome do Senhor deveria edificar as suas vidas ao mesmo Deus. Quando eu leio a passagem que diz: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra", que se encontra lá em 2 Crônicas 7:14. Alguns dias atrás houve a convocação para fazer um jejum em prol da nação. Mais a palavra do Senhor nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. O jejum não foi em vão, mas digo uma coisa: se não houver uma mudança, nada diferente vai acontecer nesse cenário. Deus, hoje, ele faz essa cobrança de obediência, de arrependimento e de se humilhar diante dele. Se humilhar nada mais é do que reconhecer a sua limitação e total dependência do Senhor. Quando você se lança aos pés dele com sinceridade, o abandono do velho eu e inclina o seu coração totalmente ao querer dele, Deus ele também se inclina ao seu clamor. Não adianta eu buscar um dia e nos demais dias eu me lançar no pecado, no amassal do pecado e me satisfazer a minha carne. Preciso me inclinar a Deus com verdade, porque só assim, com um arrependimento, ele irá intervir a favor daqueles que têm clamado em tempo de aflição. Deus, ele não habita mais em templos construídos por mãos humanas, mas ele habita dentro de você e dentro de mim. Nós somos moradas. O templo, ele precisa ser organizado. A casa precisa ser limpa. E aquilo que está fora do lugar precisa ser colocado no lugar. A palavra do Senhor nos vai dizer o seguinte: desperta tu que dormes. É um tempo de despertamento para a igreja, para a nação brasileira, que tem se inclinado em prol da nação, feito jejuns em prol da nação. Eu quero dizer o seguinte: o jejum, ele não foi em vão. Deus, ele recebeu, mas Deus, ele hoje diz o seguinte: olha, Deus, ele vai intervir, mas é necessário que o homem incline o coração diante dele com obediência. Eu quero te lembrar neste dia que Deus, ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele habita em você, ele habita dentro de mim. Nós somos morada do Altíssimo, morada do nosso Deus. E eu quero dizer o seguinte: a nação, ela se encontra doente, a nação se encontra enferma, e Deus, ele precisa intervir de maneira sobrenatural para que a nação seja curada. Mas eu quero dizer o seguinte: a população tem buscado, o povo tem buscado, muitos têm clamado, muitos têm chorado com sinceridade, mas eu quero dizer o seguinte: existem muita enfermidade na nação que tem partido do Senado, do Ministério, do Congresso, tem partido por meio dos deputados, por meio de liberações feitas por meio dos homens, de assinaturas feitas por homens, por decretos que foram lançados por meio da boca do homem. Eu creio que Deus, ele está trabalhando na igreja, eu creio que Deus está trabalhando na nação de maneira especial. Eu sei que os olhos do Senhor não estão fechados, ou os ouvidos do Senhor, eles estão atentos. A mão do Senhor está estendida para socorrer esta nação. Mas eu quero dizer o seguinte: além da igreja, além do povo de Deus estar jejuando, além do povo de Deus estar pagando propósito pela nação, descendo as madrugadas, é necessário obediência para que Deus, ele venha agir e venha intervir nesse cenário de caos, nesse cenário de turbulência. Sabemos que tudo que temos vivido tem sido cumprimento da palavra de Deus. Sabemos que a palavra do Senhor, ela é bem clara, né? Quando vai falar como seriam os sinais da volta de Cristo. A palavra do Senhor nos diz que os finais dos tempos seriam semelhantes aos dias de Noé. Casavam-se e davam em casamentos, dias como os dias atuais. Mas eu quero dizer o seguinte: o nosso Deus, Jesus, ele está à porta para buscar uma igreja lavada e remida, uma igreja que tem buscado se santificar no meio de tanto pecado, no meio de tanta imundícia. Eu quero dizer o seguinte: você que tem clamado a Deus nesse tempo de medo, nesse tempo de turbulência, que tem invocado o nome do Senhor com verdade, que tem se lançado diante dos pés do Senhor com humildade, reconhecendo que você não é nada sem Ele, eu quero dizer o seguinte: que Deus, ele vai intervir ao seu favor. Deus, ele vai intervir em prol do seu lar, em prol da sua família, e ele vai
entrar de maneira especial com cura, com restauração e com libertação. A nação precisa ser curada sim, a nação se encontra enferma, mas porque eu quero dizer o seguinte, aqueles que têm sido colocados em posições de autoridade, eles têm trago maldição para a nação. Aqueles que deveriam ser referência, aqueles que foram colocados como autoridade por Deus na nação e escolhidos também pelos homens, eu quero dizer o seguinte, estes às vezes têm falhado com a nação, mas que Deus possa estar trazendo um despertamento no meio das autoridades, no meio daqueles que têm sido colocados por Deus como canais de bênção para a nação, para o povo, aqueles que têm sido a voz do povo. Eu quero dizer o seguinte, que Deus ele possa intervir, que Deus ele venha se levantar do trono dele em prol do Brasil, em prol de todo o país que tem clamado, que tem descido em oração para que tudo isso passe. Eu creio que Deus ele tem colocado a igreja dele de joelhos para clamar. Eu creio que ainda não é o fim. Eu creio que ainda haverá coisas piores, coisas maiores para se cumprir, para serem realizadas na nação, na terra. Eu creio que morte, que fome, que turbulências, que terremotos é apenas cumprimento daquilo que a palavra já tem dito ao respeito daquilo que aconteceria nos fins dos tempos. Então eu quero chamar a tua atenção neste dia, que você possa continuar clamando, mas clame com sinceridade, porque Deus ele vai intervir, que Deus ele vai entrar de maneira especial e vai responder ao teu clamor. Deus, ele habita dentro de você, habita dentro do teu coração. Mas eu quero dizer o seguinte, quando a casa é de Deus, quando a casa é do Espírito Santo de Deus, não existe espaço para o pecado, não existe espaço para a imundícia. Antes, tudo isso que outrora era prazer para a minha carne, agora se torna motivo de vergonha. Mas eu quero dizer o seguinte, por maiores que sejam os pecados, maiores que sejam as nossas imundícias, eu quero dizer o seguinte, quando Deus ele chega, ele traz a transformação, ele traz a limpeza. Que esta palavra possa ter falado com você de maneira especial, que você possa estar compartilhando este vídeo, curtindo, comentando e se inscrevendo neste canal para que você possa estar recebendo notificações de cada vídeo que for lançado diariamente. Um forte abraço, fique com Deus.